Olá pessoal, videoaula de história de hoje. Na videoaula de história de hoje, a gente vai continuar trabalhando os diferentes tipos de moradia, mas a gente vai ver algumas fontes históricas. Então, a gente parou na página 5 da aula passada, então hoje a gente vai continuar na página 5. Na página 5, você vai observar uma fonte histórica, que é, no caso, um óleo sobre tela feito por Van Gogh, Vicente Van Gogh. Essa obra foi feita em 1885 entre 1886, tá certo? Essa obra ela se encontra no Museu de Van Gogh em Amsterdã, na Holanda, ok? Com essas com essas informações dessa tela, você vai responder a próxima página. Vamos lá? Então, essa fonte histórica ela se encontra na página 5. Você vai preencher a ficha na página 6 sobre essa fonte histórica, que está perguntando. Data da fonte histórica foi entre 1885 e 1886, quando foi feita essa tela. O título da obra que a gente tem aí são Casas Vistas por Trás. E essa obra aqui, ó, Casa Vistas por Trás. Essa obra de Vicente Van Gogh. Ok? O nome dela é esse. Você vai colocar aí. O tipo de fonte é óleo sobre tela. É utilizado óleo sobre a tela e faz essa pintura aí, ok? E o autor, Vicente Van Gogh. Aí, logo abaixo, tem algumas informações que você vai utilizar para poder preencher a página 28 do material de apoio. Veja só. O tema representado nas obras de Tarsila do Amaral e Vicente Van Gogh são o quê? Casas, nos mais diferentes formatos, cores e tamanhos. Com base nessas fontes históricas, e nas casas que você conhece, você vai usar sua criatividade e vai desenhar uma casa na página 28 do material de apoio, tá certo? Então, você vai criar uma casa aí, observando essas obras de arte desses artistas, tentar criar umas casas aí da sua forma bem bonita, colorida, ok? Colorida, lembre de colorir. Aí tem a informação abaixo que eu vou ler para vocês dessa página 6. Gente, os materiais utilizados na construção de moradia geralmente são produtos disponíveis no local onde elas são construídas. Antigamente, muitas casas eram construídas em madeiras porque havia abundância de árvores no Brasil e no mundo. Atualmente, com o desmatamento e a diminuição das florestas, tem-se buscado alternativas de materiais para a construção de casas. Um exemplo são as casas feitas com madeira proveniente de árvores reflorestadas, ou seja, a árvore que foi um local que foi replantado, né? Não existia mais árvores, foi colocada uma nova planta, uma nova árvore e utilizada essa árvore para poder fazer aí casas, tá certo? Também uma dessas árvores é o eucalipto. Muitas delas são feitas de troncos inteiros, outras de tábuas cortadas em serrarias, além de outras partes que integram a montagem de uma casa. Então, essas casas que foram feitas de reflorestamento, são utilizadas essas madeiras aí para construir casas. Mas não existe casas só construídas de madeira. Hoje em dia, o ser humano utiliza-se vários materiais para construírem suas casas, tá? Reflorestar é o ato de recuperar árvores em que a vegetação original foi removida, como eu falei para você. Aquela árvore foi retirada e foi plantada uma nova árvore no local. Na página 7 tem a continuidade desse texto. No Brasil, a falta de recursos para morar em lugares mais apropriados faz com que as pessoas residam em ocupações irregulares. Muitas vezes as casas são perto das margens dos rios e sobre os rios. Um tipo de casa bem conhecida e utilizada na construção desses locais são chamados de palafitas, porque são fincados madeiras no rio e a água construída, as casas construídas por cima dessas madeiras. Né? Quando construídas sobre os rios, são altas em relação à água. Na região norte, um dos locais em que as cheias dos rios causados pelas chuvas, que ocorrem no período de dezembro a maio, mais afetam a vida dos moradores. As casas são altas para evitar a entrada de água. Essas casas aqui, chamadas de palafitas, são feitas sobre os rios. Temos uma fonte histórica 3, que as famílias aguardam há mais de 10 anos conclusão de projeto habitacional em Belém, certo? Então, essa fonte histórica
3 tem como título: Famílias aguardam há mais de 10 anos a conclusão do projeto habitacional em Belém. Aí tem a imagem aí desse local, né? A foto desse local. Mais de 400 famílias moram atualmente na Vila da Barca. Essa imagem está disponível nesse site que está aí, que foi acessado em 5 de julho de 2017, certo? Com essas informações, você vai preencher a ficha sobre a fonte histórica 3. A data da fonte histórica, 5 de fevereiro de 2017. O título: Famílias aguardam há mais de 10 anos a conclusão de projeto habitacional em Belém. O tipo de fonte é uma fotografia, como eu falei para vocês. E o autor, quem tirou essa foto foi Helena Palmixti. Tem aqui, ó, logo abaixo, cadê Helena Palmixti? Tem ao lado da foto, bem pequenininho, tá? Aqui ao lado tem o nome de quem tirou essa foto. O nome dela é Helena Palmixti, né? Palmixti. Gente, a fonte histórica 3 representa uma situação da população de Ribeirinha, pessoas que moram perto dos rios, que estão enfrentando em Vila da Barca, uma comunidade localizada em Belém, no Pará, mas eles estão enfrentando uma situação muito difícil de moradia, que tem muitas pessoas que enfrentam, que a gente fala antigamente falava favela, hoje em dia se chama comunidade, são casas que são construídas com materiais que não são adequados para as pessoas viverem, né? Então, são materiais madeira, papelão, plástico, os materiais que as pessoas conseguem porque não tem um valor aquisitivo para fazer uma casa melhor e estar num local melhor. Porque como a gente já estudou, quanto mais o valor aquisitivo, uma casa ela pode ser bem melhor, né? Hoje existem casarões como barracos feitos de papelão, de plástico, como eu estou falando para vocês. Então, agora vocês vão responder. Quais elementos presentes na fotografia expõem a situação difícil que os moradores estão enfrentando nessa comunidade? Cite depois, converse com seus colegas e professor sobre o que você encontrou. Não precisa, vocês vão observar o que é que tem aí de difícil que essa população está enfrentando nessa foto. Por exemplo, lixo, não é? Que pode atrair animais, que podem trazer doenças, que não tem saneamento, né? As pessoas que moram nessas casas, normalmente, as necessidades fisiológicas fazem nesses locais e caem dentro do rio, então ali já está numa situação difícil, né? O tipo de moradia mesmo, né? Que está enfrentando, que não é uma casa adequada. Então, você vai observar o que é que elas estão enfrentando de difícil nessa imagem da página 7 e você vai escrever aí nessas linhas que tá na página 8 aqui, tá? Aqui é sobre a fonte histórica, como eu falei para vocês sobre a imagem, né? Quando foi feita a fonte histórica, o título, que está logo em cima da imagem, que é o tipo de fonte, é o que é essa fonte histórica? É uma foto, uma fotografia que foi tirada por Helena Palmixti, tá? E você vai escrever aí que situações difíceis as pessoas que moram nesse lugar enfrentam, tá certo? Tem um textinho, só que a gente vai ficar para a próxima aula, que a gente vai dar continuidade e ver alguns tipos de moradia, de que são feitos, e para a gente responder. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar a página 8, começar o texto 8, 9, 10 e responder a página 11, tá certo, gente? Então, a gente vai deixar isso para a próxima aula, ok? Então, espero que todos tenham entendido. Beijo, tchau, tchau. Bom final. Na sexta-feira a gente se vê, tá certo? Na próxima sexta a gente não vai ter aula de história, que tem lá no horário. Mas na próxima semana a gente vai trabalhar normalmente, porque tem acabado os jogos. Aí na próxima semana a gente tem aula de história na quarta-feira e na sexta-feira, tá certo? Então, beijo, tchau, tchau!